Dile no aparapaya, gandua dile moço. Então, a xixê seria uma expressão, uma corruptela, uma palavra derivada de uma corruptela da expressão Yorubá adjeje, o que significa o carrego funerário que se faz dedicado a um caçador. O caçador, como grande provedor da tribo, na África Antiga, ele era merecedor de honras e de muito respeito, porque provia a tribo de alimento. E tornava-se um ancião a partir do momento em que ele, por força da idade, não conseguia mais caçar e ele se tornava um abá, digno de reverência. Então ele, quando ao falecer, o caçador era reverenciado, sacrificava-se ritualisticamente um animal de 4 patas, um antílope, dividia-se a carne, uma parte era entregue à família, para que a família consumisse, as partes de axé, as partes vitais do animal eram levadas como carrego a Ibo, né, no meio da mata, para que fosse entregue de forma reverencial em homenagem àquele caçador, e uma outra parte era dada aos amigos para que eles dançassem e consumissem aquela carne em louvor àquele caçador que partiu. O mito a respeito do axixê, o que justifica essa criação do axixê, desse ritual que nós temos dentro sob a bandeira de Queto, né? Ele conta que um determinado caçador, de nome Odulesê, teria criado uma menina muito novinha, muito rápida, muito astuta, muito ligeira, de nome Oyá, que significa exatamente isso, rapidez, ligeireza, e criou como filha, e ao final da vida dele, vindo a falecer, Oyá arquitetou prestar-lhe uma homenagem de uma forma honrosa. Reuniu todos os pertences dele, fez sacrificar um animal em honra a ele e dançou durante 7 dias e 7 noites em louvor àquele caçador que havia criado. Nós temos aí coisas importantes a ressaltar, que é o Odulesê como caçador, o caçador ligado ao Oxóssi. Oxóssi considerado por nós Axixê, origem das origens. Nós temos aí a presença de Oyá, né? Oyá Onirá, perdão, eu vou usar a expressão verdadeira, mas digamos a Inhansã, porque Inhansã é a senhora de Irá, né? Daí Onirá, a gente cuida como caminho, qualidade, mas é a Inhansã. E que a partir do momento em que ela dança e reverencia o espírito de Odulesê, a alma de Odulesê, ela, Olorum, se apieda, se emociona com esse ato de Inhansã e deixa ela encarregada para conduzir todas as almas daqueles que partiram. Quando em Inhansã não há para nós essa figura do orixá que cuida da decomposição do corpo, que traz a morte ou que causa a morte, não há essa relação. Existem orixás ligados a isso, e até porque a gente não crê, o Yorubá não crê no desaparecimento da alma após falecimento, fica um pouco sem fundamento a gente falar que esse santo é ligado à morte. Todo e qualquer santo que usa branco tem uma ligação muito grande efetivamente com a morte. Oxalá é o princípio da inércia. Quando a gente fala no Ofum, a gente fala exatamente no final, na ida, na partida, no fim. Branco para nós é o luto e não o preto. As
pessoas têm o branco da paz. Nós temos isso simbolicamente dentro de outro conceito. Mas o branco de Oxalá é sumamente também luto. Então nós temos aí a figura de Oxóssi, temos aí a figura de Oiá, que a partir do momento que é designada por um Olodumare, o Ser Supremo, para que se encarregue do acompanhamento, de se tornar uma guia ao espírito daquele que desencarna, à alma daquele que desencarna, ela passa a receber a denominação de Yansan. Muito antigamente havia-se distinção em dizer fulana de Oiá e fulana de Yansan. Dizia-se fulana de Yansan apenas aquelas cujo caminho, as pessoas costumam chamar de qualidade, cujo caminho de Oiá tinha ligação com a parte de Balé. Né? Então, Yansan, que também deriva do nome Yaomomessan, a mãe dos 9 espaços do Orun, é aquela que encaminha a alma dos que desaparecem das nossas vistas mortais. Né? Então, a partir desse momento, nós passamos a crer que todos aqueles que desaparecem, que deixam a vida terrena, e são conduzidos ao outro lado, a outra dimensão, a alma deles é levada por Yansan. Essa concepção de que vida e morte não se separam tem que ficar muito clara para nós, a gente entender a importância do axixi. E quando eu falo de um lado, levar a alma de um lado para o outro, também é bom a gente situar os espaços e como a coisa se procede. O Yorubá crê na existência de um espaço terreno chamado Aie. O que é o Aie? O Aie é exatamente esse espaço em que nós estamos nesse momento, cercado de árvores, de natureza, animais, pessoas ocupando um corpo físico, né? Em contato com a natureza, é o mundo do que a gente costuma dizer, o mundo dos vivos. Esse é o Aie. O Orun, que erroneamente foi traduzido por vários escritores como o céu, ou como o firmamento, ou como o paraíso, é, na verdade, o espaço além do espaço vivo, desse espaço de materialidade. Ele é o espaço de imaterialidade, o espaço de espiritualidade. O Orun seria para nós o infinito, né, do qual o grande gerenciador, o grande patrono, o grande criador é o Olorun, o Olodumare, um dos 2 nomes do Ser Supremo. Esses espaços criam os Yorubás, que eles antigamente se comunicavam, não eram separados, havia entre eles uma comunicação e havia um porteiro que regulava a passagem de um mundo para o outro. Os orixás transitavam de um mundo para o outro livremente, e nós também transitávamos de um mundo para o outro livremente. Há um outro mito que justifica a ruptura desses 2 mundos e a separação deles. Mas ambos os mundos são complementares. Crê-se que nós temos no Orun um duplo espiritual da nossa materialidade. Ou seja, existe no Orun, na concepção Yorubá, uma representação de cada um de nós. Representação essa que adquire as marcas da nossa conduta, o uso do nosso iwá, do nosso caráter, aqui a forma pelo qual usamos, as nossas atitudes, as nossas ações, são repercutidas, reverberadas e vão ser registradas nesse ser espiritual que é o nosso duplo, que está no Orun. O Yorubá não crê no julgamento pós-morte. Ele não crê que haverá um juízo final. Ele não crê que a gente vai desocupar a matéria e vai chegar lá e nós vamos ser julgados pelos nossos atos.
Não. Os componentes do ser humano, na concepção iorubá, são diversos e não seguem essa concepção católica, essa concepção cristã. Nós já estamos ocupando no Orum, num dos 9 espaços do Orum, o lugar que nos cabe ocupar quando nós saímos dessa matéria. O nosso duplo já está ocupando esse espaço. À medida em que nós temos ações, eu costumo sempre frisar a questão da ética, ações éticas, ações boas, ações produtivas, construtivas, a partir do momento que a nossa vida é cada vez mais digna, mais elevado, ou melhor dizendo, mais diferenciado, vai estar esse nosso duplo espiritual nesse espaço imenso chamado Orum, que é habitado por todos os seres invisíveis. Todos aqueles que nós não temos na nossa limitação física a possibilidade de vislumbrar. Exemplo dele, orixás, essais, ancestrais, dentre outras divindades. Então, feita essa distinção do Isalorum com Isalaê, do Aê com o Orum, né? Falado sobre os 9 espaços do Orum. Sim, esqueci de dizer uma coisa importante. Foi bom eu trazer hoje um roteiro para não me perder e não ficar como uma palestra de ética. Nós também não temos na nossa concepção a ideia de inferno e paraíso. Nós temos os espaços do Orum, ao qual o Yansan leva as nossas almas, digamos assim, ao encontro daquela representação espiritual que nós temos duplicada no Orum. E isso é importante porque a gente começa a fazer umas comparações, parar para pensar. A gente representa tudo que é de espiritual através de algo material. A gente consagra um altar, né, uma pedra, a gente lava, a gente sacrifica, né, nós sacrificamos o animal ritualisticamente, a gente invoca a força do orixá para aquilo ali, e aquilo passa a ser uma coisa sagrada, uma representação material do invisível que nós apenas imaginamos e mesmo assim nós cremos. A questão da complementaridade de vida e morte é inversa, não é oposta. Nós deixamos de ter a materialidade e passamos a ocupar a espiritualidade com a nossa alma. O receptáculo já está lá, simbolizado pelo quê? Pelo éter. A ideia da representação de morte, para nós, é uma coisa de desconhecido. Assim como nós, na iniciação do Iaú, dentro, sob a bandeira de Queto, e acredito que nas outras também, cada uma com a sua nomenclatura, com seus procedimentos, nós trazemos, o candomblé no geral, por ser uma religião iniciática, nós trazemos o Iaú, o neófito, né, aquele que está nascendo, nós trazemos ele das trevas para a luz. Nós temos os 7 dias de Efum e Queto, nós temos também com o apelido de 7 dias de trevas, Muji, Cuiú, não sei em Angola o nome, mas todos esses nós temos essa ideia do mito da caverna de Platão, de que nós estamos trazendo a pessoa das trevas para a luz. E por ocasião da morte, rituais são feitos em que há, vamos dizer assim, o desfazimento disso. Nós levamos a pessoa, o corpo da pessoa, de forma que ele se desprenda dali os elementos que o constituem, nós levamos a alma daquela pessoa da luz, que o que nós queremos é que a luz é isso. Nós levamos aquela alma daquela pessoa da luz para o desconhecido. Talvez eu seja até um pouco
pretensioso, veja bem, isso não é regra, não estou querendo dizer como se faz, e talvez vá até adentrar na especificidade da iniciação, mas também não fico muito desconfortável em falar isso, haja vista que pessoas bastante ilustres já publicaram livros narrando, inclusive até o que leva, de forma, ao meu ver, errada, tanto por terem escrito, quanto por terem escrito aquilo que escreveram. Mas a iniciação para nós, João Mola Ketu, ela comporta 3 fases principais. A iniciação culmina com 7 anos. Após 7 anos, nós estamos iniciados. Existe aquilo que a gente comumente chama de feitura, do Iaú, em que durante um determinado período, nele são colocados os elementos que as pessoas costumam chamar vulgarmente de adocho, né? A palavra iorubá correta é Oxum. O Iaú, na feitura, ele é de lei, é correto, enfim, é da tradição que no mesmo sejam colocados 7 Oxus. Por isso não se faz Iaú em 7 dias. Perdão dos diferentes. A ele é colocado 7 Oxus, aí ele atinge o 1º grau da iniciação. Na obrigação de 3 anos, ele recebe o 8º Oxu. Na obrigação de 7 anos, ele vai receber o 9º Oxu. Não é coincidência quando a gente diz que 9 são os espaços do ouro. Ele está iniciado e pronto para ir, conforme os méritos dele, a conduta ritual, o axé, as ações dele no Ayê, a ocupar um dos 9 espaços do ouro. Por ocasião do falecimento, para que se desprenda desse corpo tudo aquilo que nele há e todos os vínculos que nele existem em relação à materialidade, é feita também uma cerimônia em que se, digamos, simbolicamente permite que haja a liberação da alma e se deponha o corpo na terra para que ele seja consumido. A essa última obrigação costuma se chamar de tirar o Oxum. E, novamente, é feito um ritual sobre o qual não se deve comentar, mas que acredito seja de conhecimento das pessoas que têm alguma formação, que não pode ser feito pelo zelador ou pelo sacerdote que iniciou a pessoa, e sim por outro. Porque quem deu a vida não pode dar a morte, não pode tirar. E se eu iniciei a pessoa, eu não posso desiniciá-la. Não estou autorizado a fazer isso. Eu a ela dei a vida na iniciação, não posso apresentá-la ao caminho da morte. Então eu vou depender ou de alguém da minha casa que tenha preparo para tanto, ou de uma outra pessoa, de uma outra casa, que seja de confiança para fazer esse ritual. Por isso é importante novamente destacar como é vital mantermos a coesão dentro da nossa religião. Porque existe um momento, um único momento, em que eu não sou suficientemente capaz nem competente de fazer nada. E eu vou precisar da mão de uma outra pessoa. Então é necessária a coesão exatamente para isso. E nesse momento é feita um ritual em que se é aposto o último Oxum. Adoxum somos nós, aquele que recebe o Oxum. Esse 10º Oxum nos remete à ideia do Odu Ofum, que é o branco, no qual quase que majoritariamente fala Oxalá, né? Que representa exatamente a estagnação, a ida, o fim, a partida, a morte. O branco, o luto.
Então, em tudo há um porquê. Nessa simbologia toda, há um porquê que deve ser pensado. Falando em grossas linhas, né, e falando grosso modo, é mais ou menos isso que é a simbologia do Axexê. Talvez o rito preparatório, a partir do qual vai se desenrolar o Axexê em si. O primeiro passo é exatamente isso, preparar o corpo. Toda e qualquer religião antiga, milenar, havia preparação do corpo. Os egípcios tiravam as partes vitais do corpo e, acreditando numa vida pós-morte, eles colocavam elas em receptáculos, em vasos, adornando o túmulo do faraó, enfim, daqueles que tinham condições de arcar com isso. Alguém que já tenha ido ao Museu do Cairo vai ficar fascinado com as coisas que se colocavam no túmulo da pessoa. E da mesma forma que os iorubás faziam, né, na África, na parte subsaariana, os rituais também eram feitos na parte norte da África. Eles colocavam, eu tive a oportunidade de ver, eles colocavam liteiras, colocavam carruagens, colocavam peças de ouro, cordões de ouro, coisas mais valiosas possíveis. Dentro das pirâmides não era apenas um sepulcro, era a preparação para que ele, do outro lado, pudesse viver com toda a opulência que ele tinha do lado de cá. Praticamente, basicamente, guardadas as devidas proporções, é exatamente isso que a gente faz, né? O Yorubá fazia. Levava os pertences da pessoa, prestava reverência a ele, dançava em homenagem a ele, e ele ficava considerado uma alma ilustre. E mais ainda, o ancestral, ao passar para o outro lado, por ele ser, ao se tornar ancestral, ao se tornar Essa, ele era reverenciado e se acreditava, como se acredita até hoje, na possibilidade dele vir e reencarnar na mesma família. Enquanto estando do outro lado, esse Egungun também vinha fiscalizar as atitudes, as ações e as práticas feitas no Aê, através do culto de Egungun, que no Brasil sofreu uma transformação. Na África, ele tem uma função fiscalizadora da ética e da conduta de cada um. Ele vem, interfere na família, diz o que você tem que fazer, isso está certo, isso está errado, vem materializado sobre o axó, né, sobre a roupa. Não interessa, não nos cabe aqui discutir se há pessoas ou não debaixo da roupa de Baba Egum. A partir do momento, meu ponto de vista particular é o seguinte: a partir do momento em que eu sou iniciado e entro em transe com o orixá e visto as roupas do orixá e o orixá está debaixo da minha roupa, ninguém vai me ver como Geraldo, as pessoas vão me ver como Iemanjá. Então, a mim, essa questão é de sua menor importância, além de ser desrespeitosa. Quando as pessoas dizem, mas o que tem embaixo da roupa de Egum? Tem fé. Tem fé, tem ancestral, representado e materializado. Muitas vezes a gente vai ver, tá, ali embaixo tem uma pessoa, tá, então me explica como é que quando ele larga a roupa fica murcha em cima da cadeira. Né? Quando ele vai embora, quem é que chama? Todo mundo quer ir embora junto com ele, né? Nem que seja por um, ninguém quer ficar. Então, é uma questão que tem que ser respeitada. E outra questão também é a questão do Abiku, que no Brasil o culto não veio da forma que é tido na África. A África é um dos países com o maior nascimento de gêmeos do mundo. Perdão, um continente que tem, estatisticamente comprovado, o maior número de nascimento de crianças gêmeas no mundo. E o Yorubá, ele achava que veio um casal de gêmeos, enfim, vieram gêmeos. Ele disse assim, opa, esse veio acompanhado com o duplo espiritual dele, está errado. Sacrifica. Então o primeiro culto de Abiku está ligado também à igreja. Existe um aspecto ligado a isso. Então ele sacrificava aquele que nascia a seguir do primeiro. Né? O segundo era sempre sacrificado.
Com o tempo, essa prática também foi abolida. A questão de Abicu veio para o Brasil não como como o Vergé traduziu, a criança que nasceu para morrer. Nós todos nascemos para morrer, não, mas aquela criança especificamente veio com a finalidade e um tempo cumprido e uma determinação até que se proceda a determinado evento na vida dela que faça com que ela retorne. A crença do Abicu é, grosso modo, esse. No Brasil, não. Inclusive, quem diga que o Abicu é aquela pessoa que, se for raspada, vai trazer a morte, de que há santos que são Abicu, orixás que são Abicu. Essas questões têm que ser analisadas com bastante cuidado, porque a procedência dessas informações talvez derive de um mal entendido a respeito do tema. Mas não é essa a função, mas também não podemos deixar de falar de Axexê sem chegar a Egum, sem chegar a Essar, sem chegar a Abicu, né? Para o Iorubá, na concepção Iorubá, o homem é formado de alguns elementos. Primeiramente, o Ará, né? Nós somos todos Araí, nós somos todos corpo da terra. Tudo aquilo que está aqui é um Ará, é um corpo, é uma matéria. Quando ele passa aí para o Orum, ele passa a ser um Ará Orum. O corpo do homem é formado e animado por determinados aspectos. O primeiro deles é o sopro vital, o Emi, que é o do momento do nascimento. O Emi deriva diretamente de Oloru, é o Olorum que insufla em nós o sopro vital para que a gente possa viver. Juridicamente, a gente tem a questão do nascituro, né? A lei protege o nascituro, aquele que vai nascer ainda, mas a vida é considerada existente no corpo a partir do momento em que a criança respira, a partir do momento em que ela dá o primeiro vagido, que é o primeiro choro dela, né? Não vou me lembrar da expressão em medicina legal, mas faz-se inclusive teste em questão sucessória, isso é muito importante. Quando a criança nasce e morre, não se pode comprovar se a criança chegou a nascer ou se já nasceu, aspas, morta, né? Ou se já veio ao mundo morta. E se faz um determinado procedimento médico-legal, na área médico-legal, em que se retira parte do pulmão da criança para fazer esse exame, não vou me lembrar do nome, mas para constatar a presença de oxigênio nos pulmões, né? Então, o Emi, esse sopro vital, é aquele que nós recebemos no momento do nascimento, quando nós respiramos, e é efetivamente a primeira coisa que a gente devolve quando a gente vai para o outro lado, que é o tão conhecido último suspiro, né? Quem já teve, eu ia dizer oportunidade, mas vamos dizer a tristeza, como eu já tive, de ver pessoas falecendo na mão da gente, né? Pessoas queridas, entes queridos, enfim, e a primeira vez eu me surpreendi muito e depois eu achei que é uma coisa fascinante, porque traz à tona tudo aquilo que você aprende, né? Tudo aquilo que você vivencia, aquilo que você aprendeu em tese. É impressionante como efetivamente existe o último suspiro. É a primeira coisa que a gente devolve para o Orum, é o ar que a gente respirou. É o Emi que o Orum colocou em nós. É o esvaziamento do ser. A partir daquele momento, o Ará não está mais insuflado com a força do Orum. Aquilo foi devolvido para o Orum, vai ser incorporado ao Emi, vamos dizer, coletivo, né? Vai animar outras pessoas, digamos que seria a chama da vida, né? Apagou-se uma vela, vai acender outra vela, não é a mesma chama, mas é uma chama, né? O Emi não é transmissível de pessoa para pessoa, né?
Não é necessário que se tenha cuidado com o último suspiro, ninguém vai pegar carga, ninguém vai pegar um espírito ruim por estar perto de alguém que tenha morrido. O segundo componente da pessoa, do corpo humano, do ser humano, é a personalidade dele, que se compõe de várias coisas e que a gente costuma chamar de Ori. Ori, para nós, pelo menos na minha raiz, a gente não tem representação material dele, não se assenta, embora várias outras, do meu conhecimento e total respeito, várias outras raízes de Queto e Angola, enfim, vários outros irmãos de outras nações, até da mesma nação, se assente o Ibaori. Na minha raiz de axé não se faz Ibaori. Nós consideramos que nós só representamos aquilo que tem a concepção do espiritual. Eu venho e materializo ela. Para nós, Ori já está representado na cabeça em si. Então, Ori e o banquinho sobre o qual ele se assenta. Então, essa é a segunda parcela que compõe o ser humano. Ori é um misto de coisas, não é apenas a cabeça material. Ori envolve a ancestralidade, envolve o destino individual da pessoa, o Odu, envolve a ligação da pessoa com a ancestralidade, envolve uma forte ligação daquela pessoa com o seu bará, com o seu corpo, portanto, com o Exu. Não se pode falar de Ori sem falar em Exu. Falei da ancestralidade, falei de Exu, falei do seu caráter, também é a psique humana e também é a mente, é o cérebro material e as funções cerebrais. O conceito iorubá de Ori é tudo isso, não é apenas a cabeça. Dar comida à cabeça, o ato de Bo-Ori, né? Bo vem do verbo alimentar, o africano tinha o verbo je, comer, e comer também o Bo quando é para coisas imateriais e animais. Então não se usa o verbo je para animais, se usa o verbo Bo. Então Bo-Ori literalmente é alimentar a cabeça. Então não se pode pensar em alimentar a cabeça apenas em termos físicos. A minha cabeça está fraca e eu preciso alimentar. Às vezes você precisa de uma vitamina C, de uma vitamina D, né? De um bom passeio, talvez de um chope. Isso nem sempre é necessidade de Bori. Né? Bori é nutrir a cabeça sobre todos esses aspectos, através do ebó também, através de satisfação a Exu e através do ritual que cada um, à sua forma, faz dentro daquilo que aprendeu para nutrir a cabeça, tanto em termos materiais, fortificando ela, quanto em termos espirituais, conclamando a ancestralidade, tudo aquilo do interior que compõe a pessoa para que haja na vida da pessoa. É importante a gente ressaltar também a concepção iorubá de que nem o orixá faz por você aquilo que o seu Ori não permite que ele faça. Às vezes o filho, por que funciona uma obrigação para um filho e para o outro não funciona? Quer dizer, funcionar, até a expressão é complicada. Por que para uns é mais fácil conseguir o objetivo, aquilo que almeja, e para outros é tão difícil? É uma questão de Ori, é uma questão de destino que está ali dentro. Ori, Odu, Orixá, esse complexo que compõe Ori. Ori, para nós, é importantíssimo. Eu, no outro dia, estava vendo uma discussão num grupo da rede virtual, Facebook, e o rapaz estava dizendo que a gente não dá, o candomblé não dá muita atenção ao Ori. Eu não sei a formação desse rapaz, mas eu fiquei tão assustado que eu disse: ele efetivamente não conhece candomblé. Né? E que, para nós, em primeiro lugar, louva esse Ori para tudo. Não é possível, não é imaginável se botar um Iaô para dentro, sem ter dado um ebó, sem ter dado satisfação ao Ori daquela pessoa, de que nele vai ser plantado um orixá. Em qualquer nação é assim. Em qualquer nação é assim. Um Obi, né? Mas as pessoas têm o hábito de se guiarem por aquilo que aprendem de ouvir falar, ou por guias que já compram prontos, enfim.
E essa concepção de Ori para nós é vital. Então, Ori é a segunda coisa que é entregue no momento do nosso desenlace. O cérebro é, atualmente, né, a gente constata, foi constatado cientificamente, que a morte cerebral é a verdadeira morte. Às vezes o coração para, o corpo já não responde, mas a morte só é diagnosticada efetiva através da parada total do cérebro. A partir do momento que eu exalei o ar que eu recebi na minha vida, para a minha criação, para a minha existência, e o cérebro parou, está declarada a morte. Eu acho isso de uma profundidade, uma lindeza tão grande, porque como é que um africano, né, aquela criatura abjeta que foi trazida acorrentada, né, aquele negro sujo, né, o escravizado, aquele que veio para ser meu capacho e que até hoje é vítima de tanto preconceito, como é que esse povo, essa civilização, conseguiu formular estes conceitos e como nós, hoje em dia, eu, branco azedo, né, dessa religião, me curvo à inteligência, à capacidade e a essa filosofia. É muito importante a gente pensar nisso também, né? Estou fazendo uma digressão, estou fugindo do roteiro. Mas se você pensar que há 500, 600, 700, 1000 anos já se reverenciava a Ori na África, já se tinha essa visão empiricamente, né? A gente põe por terra toda a questão do preconceito de que o preto era uma religião primitiva e de, enfim, né? Também a gente tem que parar para analisar isso. Uma coisa leva a gente a pensar na outra. Bom, em terceiro lugar, a terceira coisa que se desprende de nós é essa identidade sobrenatural que nós temos, essa identidade de origem que nós cultuamos e que liga a gente à natureza, que é o orixá. O orixá se desprende do corpo quando morre, obviamente, sim. Ele vai retornar para aquela massa sobrenatural, que é o orixá coletivo, que é o orixá concepção. A Iemanjá que me habita, para a qual a minha cabeça foi consagrada, ela vai deixar de habitar o meu corpo, porque o meu corpo está inerte. Ele não pertence mais ao domínio da vida. E essa centelha vai retornar para o seio daquela concepção de Iemanjá Orixá, o oceano, a dona dos rios, né? Cada um de nós é o representante do seu orixá em terra e em vida. A partir do momento que nós nos desprendemos, que nós nos desaparecemos da existência, o orixá não tem mais o que fazer no corpo da gente. Então ele também sai do nosso corpo e volta para essa massa coletiva, né? Ossan volta a ser botânica, Ogum volta a ser o ferro, né? É uma centelha divina, uma parte da centelha divina que nos liga à natureza com a qual a gente convive. E por último é o espírito propriamente dito, que é o ego. E aí é que começa o problema, porque é disso que a maioria das pessoas tem medo, e todos nós temos o medo, porque nós temos medo do desconhecido, e a gente escuta falar histórias e mais histórias. O que é o ego? O candomblé não é espírita, não é? O candomblé é uma religião espiritualista. Espírita é o kardecismo. Nós somos espiritualistas, assim como a Umbanda também, de certa forma, é espiritualista e, a partir de determinado momento, espírita. O Egum é a alma que habita o corpo da gente. Mas depois disso tudo ainda tem uma alma? Sim, tem uma alma. Tem aquilo que deu energia ao teu corpo junto com tudo isso. É o teu duplo que está em você e que vai ser restituído. Esse Egum, que é coberto de mistério e que
forjado de medo pelas pessoas, não é nada mais, nada menos do que a gente pode ver, por exemplo, guardadas as devidas proporções de novo, com um filme do tipo Ghost. Aquilo ali é uma concepção perfeita do que é ele. Ele ainda está preso para resolver questões éticas e familiares junto à esposa. Ele consegue intervir, ele consegue interferir, ele não consegue se fazer ouvir, mas ele consegue ao mesmo tempo escutar. Ele está, o que a gente poderia dizer grosseiramente, no limbo, né? E essa alma, ela tem que ser encaminhada, ela tem que retornar também para aquele lugar que lhe é destinado, um dos espaços do outro. E é desse rum que a gente vai falar e vai cuidar na cerimônia do Axixé. É esse encaminhamento que vai ser feito a ele. É essa reverência a esse ancestral, a essa pessoa que se desprendeu. Quanto mais laços essa pessoa que desapareceu, essa pessoa que faleceu, tiver na vida, mais complexo vai ser o desfazimento desses laços. Obviamente, um Iaú, o Axixé de um Iaú, não tem tanta complexidade quanto o Axixé de um zelador, de um sacerdote, de um babalorixá, de um Iaú-orixá. Se nós pensarmos num candomblé, onde você tem o sacerdote, a figura do sacerdote, a quantidade de cabeças em que ele tem a tutela, sobre as quais ele tem a tutela, em que ele tem a mão, os objetos tocados, os objetos consagrados, todos os rituais por ele feitos, vocês têm ideia da complexidade que vai ser o desenlace desse espírito, né? Muitas pessoas costumam dizer até, eu tenho que tirar a mão. Mão não se tira da cabeça de ninguém. A pessoa que me fez, a minha orixá, Oiá, que a concebe por muitos, muitos anos com vida, saúde e lucidez, um dia que ela se for, e der o encaminhamento ao Egum dela, eu não vou procurar uma outra pessoa, eu não tenho a necessidade de procurar uma outra pessoa para botar a mão na minha cabeça. Se eu vou procurar cada vez mais uma pessoa de maior confiança, de maior senioridade, de mais idade, eu vou viver 400 mãos na minha cabeça. Mão, efetivamente, não se tira. O procedimento que há é o cuidado de desvincular o egum daquela pessoa da outra. A expressão tirar a mão significa exatamente isso. Mão nenhuma se tira, as mãos se sobrepõem. A mão da pessoa que vai cuidar de mim após o momento em que eu não tiver mais aquele que cuida de mim, vai ser uma mão sobreposta àquela. Ela vai ter mais força e mais importância, né? Não existe essa figura, portanto, do tirar a mão. Existe uma aposição de força de forma que o seguinte tenha mais domínio e mais tutela do que aquele que já está do outro lado. Então, no Axixé, o que nós começamos a fazer? Esgotada toda aquela ritualística de tirar o Oxu da pessoa que caminhou, né? Feito o procedimento que tem que ser feito, levado o carrego para onde tem que ser levado, conforme indicado no jogo, começa esse procedimento em si, sobre o qual nós vamos tecer breves observações. No espaço externo, ergue-se um espaço provisório, né? Tipo uma cabana, coberto de folhas de palmeira, preferencialmente, perto do Ileiboque, que é a casa de reverência aos mortos, né? Toda casa de candomblé tem um local de reverência à ancestralidade. E é perante ela, o próximo a ela, que vai ser levantada essa cabana, esse espaço reservado a que ali sejam colocadas as coisas necessárias à realização do Axixé por parte das pessoas responsáveis.
procede-se a um inventário de tudo o que é da pessoa, coisas muitas das vezes profanas e especialmente todas as coisas sagradas, fios de conta, roupas, panos e também quartinhas, porrões de banho em casas que mantêm, e também os assentamentos. São colocados nesse local para que sejam mantidos ali. As quartinhas são esvaziadas e emborcadas, representando que aquela água da vida que se pegou, que se apanhou por ocasião da feitura do Iaô, do nascimento, foi devolvida à terra junto com o corpo. Daí a grande questão de por que nós não devemos ser cremados. Toda oferenda exige uma devolução à terra de parte dela. Nós somos uma oferenda viva. Nós somos uma oferenda até mesmo ao nosso orixá que vem de nós. Nós temos que pagar a nossa parte com a terra. Temos que devolver o corpo à terra para que a terra se nutra, o que é líquido vira líquido, o que é minério vira minério. Então, não é adequado, veja bem, eu não estou dizendo, vou dizer que é proibido, vou dizer que não é adequado, não é oportuno que o iniciado seja cremado, como também não é oportuno que hajam questões familiares que impeçam, muitas vezes o iniciado é do candomblé e a família é uma família de outra religião e não permite que sejam feitos rituais fúnebres necessários, né, as obrigações necessárias. O ideal é que se complete isso. Na impossibilidade de se fazer, existem outros recursos que não vale, a gente não vai comentar a respeito disso aqui. Bom, as quartinhas são esvaziadas, são emborcadas, simbolizando que a água que nos animou voltou para a terra, para umedecer a terra, umedecer o caminho daquele que está do outro lado, juntamente com o corpo dele, vai nutrir a terra. O Axixê compõe-se de 7 dias, da mesma forma que o Nito. Basicamente, os 5 primeiros dias são de um procedimento igual, né? Faz-se o chamado Ipadê, sobre o qual meu querido Maurício de Aganju comentou aqui, que não se confunde com, não tem nada a ver exclusivamente com Exu, e nome que passou por corruptela também a significar a farofa que se coloca para Exu. A farofa de azeite vermelho, de água, enfim, é um dos ingredientes que se utiliza na realização do Ipadê. Ipadê é o ato de reunir. É uma reunião de todo Ebé em que se louva não apenas Exu, mas os Essais e de outras entidades sobrenaturais. Então faz-se o Ipadê de uma forma diferenciada daquele que habitualmente se faz. Coloca-se a cuia, né, vazia, que ocupa o centro do barracão, vai ficar ocupando o centro do barracão, e para ela vão se dirigir as pessoas, os membros do Ebé, daquela coletividade, um a um, até determinado grau, depois pode-se ir de 2 em 2, e vão dançar perante aquela cuia, colocando moedas, fazendo o ritual que deve ser feito. É necessário dizer que todos no Axixê devem estar trajando branco rigoroso, que não é recomendável, não é ideal que se use nada brilhoso, que o tecido é o mais simples possível, um murinho, um cretone, as saias não têm aviamento, os camisus são os antigamente chamados camisus cegos, sem arremate, né? A cabeça de todos coberta, é um dos únicos momentos em que é correto ao homem usar pano de cabeça, não torso de orelha, apenas pano de cabeça. E um alá branco nas costas, né? Chama-se Ojaém, é o Ojá que cobre as costas,
que é utilizado em algumas tradições, como Gori, etc. Todos de branco, em absoluto silêncio, respeitando, vão louvar o externo, vão louvar a parte exterior, voltar, vão dançar perante a cabaça, vão botar moedas, né? Ao final, dançando a volta da cuia, ao final, o encarregado do procedimento externo, do Ileiboku, onde estão depositados os pertences da pessoa, ele vem, recolhe a cuia e com as moedas e leva para lá. Os 5 primeiros dias são basicamente dessa forma, falando en passant. No 6º dia, a coisa modifica um pouco, porque são feitos outros procedimentos. Além de se botar a cuia, se colocam oferendas também para aquele espírito que está, para a alma que está sendo louvada, e os animais que vão ser destinados a sacrifício, né? Reverencia-se aquilo, leva-se para o lado de fora, faz-se o sacrifício com aquilo, faz-se o jogo, o bio, de búzios, enfim. E ali se verifica a destinação de cada coisa da pessoa. Muitas vezes, e que eu torno a repetir, quanto maior o vínculo de iniciação, mais complexa a coisa é. Muitas vezes, determinada pessoa, um egônio, sei lá, até mesmo o sacerdote, o carrego de orixás dele pode ficar na casa ou não. A casa que ele fundou pode ter continuidade ou não. A vontade da pessoa em vida, às vezes, difere e muito da vontade do Egum. Obviamente, estamos falando de jogos de consulta ao oráculo de forma idônea. Né? Não vamos abordar aqui as questões subalternas em que pessoas se deixam motivar por assuntos outros ao ponto de interferir na sucessão da casa e de querer suplantar a vontade do Egum, né? E do orixá. Às vezes, a gente não pode negar que infelizmente existe em qualquer e toda religião sempre aqueles que se valem do momento da dor e para utilizar isso, escolherem o sacerdote em vez de respeitar a vontade do orixá. Às vezes, um determinado assentamento do orixá, determinado orixá de um ebome da casa ou de um filho, não acompanha o morto, não quer acompanhar. Ele quer ficar como herança para alguém da casa. Joga-se, apura para quem ele vai ficar. Às vezes, o Egum deixa como herança a todos os filhos, a todos os irmãos, contas. Essas contas são divididas entre aquelas pessoas a quem ele deixou. Então é apurado, deve, eticamente, ser apurado com muito cuidado, com total atenção. Muitas vezes o sacerdote deixa preparado uma pessoa para sucedê-lo, achando até que aquela pessoa vai suceder. Todavia, quando ele se vai, do outro lado, a vontade do Egum dele se manifesta de forma diferente da que ele tinha quando estava vivo. Às vezes até o orixá fica na casa e se manifesta. Não, eu não quero. Eu quero aquela que está ali com 3 anos de idade. E todo o Ebé tem que se reunir e manter a casa viva e praticando até que aquela menor tenha idade suficiente para herdar e dar continuidade àquela casa. Então, uma coisa que tem que ser observada é que nem sempre a vontade do Egum é a mesma da pessoa em vida. Tá? No 6º dia, faz-se esses rituais dentro do Ileiboku, né? Os sacrifícios dos animais, apura-se exatamente isso, faz-se o carrego daquilo que não vai ficar na casa, aonde o jogo indicar, é levado tudo, e como é um momento de despojamento e de ruptura total da pessoa
com a vida material conforme nós a conhecemos, nós, com a nossa formação cristã, ficamos emocionados, choramos e achamos triste ver quebrar aquilo tudo. Quando, na verdade, na concepção africana, é exatamente o desligamento, é o corte do teu cordão umbilical com esse mundo. Então, tudo o que vai a carrego é quebrado, as roupas são rasgadas, aquelas contas caríssimas são arrebentadas, os richeliés de que tantos se orgulham, os panos africanos, os alacais, os anéis de búzio, nesse momento, toda aquela prepotência, aquela arrogância, aquela falta de humildade vem à tona. E tudo é quebrado, torno a dizer, se é feito de forma idônea e é respeitado, né? Não vai a ninguém é lícito escorregar um monjoló para baixo da saia, né? Nem pegar aquela batinha de rechileta da homem, isso não é ético, isso não é digno. Vamos respeitar a vontade do morto, né? Ah, mas ele não está vendo sim. E aí ficou uma pendência sua, com essa sua conta, essa batinha que era da fulana, e aí quando você vai jogar, às vezes, assim, você tem que fazer, meu querido, você tem que fazer uma bola, fulano está em cima de você. Porque você ficou com aquela batinha, aquela pontinha, né? Então, de forma idônea, é tudo despachado, quebrado, as louças são quebradas e dado o destino devido. Nesse dia são amarrados no pulso uma franja de mariô, enquanto se procede isso, todos ficam no barracão, mostrando, simbolizando que são todos emanados da casa e estão todos, merecem respeito, né? Nas casas em que há o Ilemboku assentado, assentado na forma de Egum, muitas vezes o Egum se manifesta, entre outras manifestações, japaracás, etc., faz parte do ritual. E no 7º dia é efetivamente o sacudimento, né? O ebó que se passa na casa, que se passa em todos, tudo é varrido, tudo é lavado, tudo que lembra o morto de forma material, depois de expurgado, tem que ser limpo. Quando se trata de um zelador, de um sacerdote que funda o axé, e o axé vai perdurar, os assentamentos dos orixás deles são devidamente tratados, são lavados, são alimentados da forma devida. Alguns fazem, pelo que me consta, não se dá bicho quadrupé nesse momento, se dá apenas ave, bota-se de novo no local e a casa fica em luto. Luto no sentido de não haver festejo. O maior festejo que houve, que pode ter havido, é exatamente o axixê. Então, em respeito ao axixê, não se faz festa. O que não significa dizer que está proibido a realização de eventos internos. Ou seja, é possível sim se realizar uri, é possível sim se fazer ebó, é possível sim, até mesmo, se for permitido, em jogo, dar comida aos orixás da casa. Obrigações não são permitidas, porque a mão daquele sacerdote ainda repousa sobre a cabeça de todos. Após um ano, faz-se um novo axixê e faz-se o jogo para saber quem será o sucessor. E se reclamava, se achava um axixê complicado, agora é que a coisa fica mais complicada ainda, né? Porque nas casas de grande sucessão, esse tema é muito delicado. Mas aí já é um outro aspecto, já é uma outra situação. Basicamente, a palestra da gente hoje foi para fixar esses conceitos. Acredito que eu tenha ido até um pouquinho além do que eu deveria,
agudo dos meus mais velhos, perdão dos meus mais velhos se eu me excedi, mas a finalidade daqui é a gente quebrar esses tabus, né, e abordar a coisa de uma forma que seja do entendimento de todos. Né? A nossa religião, ela tem segredos sim, mas os segredos dela estão aí espalhados nas folhas, nas pedras, nas águas. Né? Eu acredito que eu não tenha revelado segredo nenhum, muito pelo contrário, se servir para ter alguma orientação para alguém, né? Se quiserem aprofundar a leitura, torno a recomendar um bom livro, embora o capítulo seja bem curto também, é a tese de mestrado de Juan Elben, mas há vários outros textos interessantes falando sobre a Axé. Da mesma forma que uma iniciação e uma obrigação nós vivenciamos para aprender, não vamos deixar perder a experiência, deixar de vivenciar para aprender. Eu espero que tão cedo nenhum de nós tenha que ser objeto de culto no Axé, como também não tenha que reverenciar nenhum de nossos parentes e irmãos em nenhum Axé. Mas se for necessário, já estamos todos sabendo que na verdade não é nada de assustador, não é nada de mortal, nós não vamos sair dali direto para uma cachoeira, para tomar um banho, não é necessário fazer um ebó por dia, que o Axé é, principalmente, antes de qualquer coisa, um grande e importante ato para o encerramento do processo de iniciação, né? Para a liberação da alma da pessoa e também da maior importância como reverência à alma daquela pessoa que se for. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma e agradeço a presença de todos.